Eu sou o Teacher Juan. Você provavelmente já me conhece de filmes como Halloween e Sexta-feira 13. Não lembra? É porque eu tava de máscara. Hoje eu vou te ensinar a usar o Simple Present da maneira mais completa possível. Eu tenho certeza que ninguém nunca te ensinou desse jeito. Então, deixa nos comentários qual o próximo tema você quer que eu aborde aqui no canal em inglês e deixa aquele like para ajudar meu trabalho. Então vamos lá? Primeiro, você vai ouvir alguns trechos de músicas que eu separei e vai tentar completar essas frases aqui. Bora? E aí, conseguiu pegar alguma? Vamos dar uma olhada então. Time and again, she repeats, let's be friends. I smile and say yes. Another truth bends, I must confess. Dacia, I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. E aí ela repete, né? Like it doesn't exist. E a última aqui do Michael. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze, as horror looks you right between the eyes. Vou pegar a primeira música aqui. Time and again she repeats, let's be friends. Então, de novo, ela repete, vamos ser amigos. I smile and say yes, another truth bends. Eu sorrio e digo que sim, outra verdade que se dobra. Próxima aqui. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Vou viver como se o amanhã não existisse. Like it doesn't exist. Como se ele não existisse. E you try to scream, but terror takes the sound before you make it. Você tenta gritar, mas o terror toma o som antes que você consiga. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. Você começa a congelar enquanto o horror te olha diretamente nos olhos. O que essas três músicas aqui têm em comum? As três estão usando o mesmo tempo verbal. Então, bem-vindos, meus queridos, à nossa aula sobre Simple Present. O que é o Simple Present? É o que a gente vai usar para falar sobre hábitos, rotinas, fatos no presente, feelings, como você está se sentindo. Então, ele é aquele presente comum, é o que acontece normalmente na nossa vida. Não é aquilo que está acontecendo agora. Aquilo que está em andamento agora é o presente contínuo. A gente vai ver mais pra frente ainda. Se eu vou falar sobre minha rotina, por exemplo, I wake up at 8 o'clock. Eu acordo às 8 horas, todos os dias. Essa é a minha rotina. I work every day. Eu trabalho todos os dias. Lembrando que every day, todos os dias, é separado, tá? Every day junto existe, só que é adjetivo. E aqui, como a gente viu lá nos exemplos, a gente tem alguns verbos que vão sofrer algumas alterações. Então lembra, ó, she repeats. O verbo repetir é repeat, sem esse S. Então por que eu uso esse she repeats? Porque isso é a conjugação verbal que eu tenho no presente. No português, o verbo sempre vai mudar, né? Então eu tenho lá, wake, é acordar. Se eu conjugo ele, se eu pratico essa ação, ele já muda. Ele vira de acordar para acordo. E aí tu acordas. Ele acorda. Nós acordamos. No inglês, essas mudanças não serão tantas. Você tem basicamente I wake, you wake, você acorda, não muda. E aí tem os plurais. We wake, nós acordamos. You wake, vocês acordam. They wake, eles acordam. Tá vendo? Não muda. A única modificação que eu vou ter, o único momento onde eu vou conjugar esse verbo, vai ser na terceira pessoa do singular. O que é isso? Quando eu falo sobre ele. He wakes. Sobre ela. She wakes.
E sobre alguma coisa, algum animal, que aí eu uso o it. O it é tanto ele quanto ela quando eu não me refiro a humanos, quando eu me refiro a um objeto, a uma coisa, a uma ideia, a um animal, tá? Então, ó, I wake, you wake, he wakes, she wakes, it wakes. Então, eu só vou ter que conjugar, né, mexer no verbo, quando for essa terceira pessoa do singular, o he, o she ou o it. Quando eu pego essas frases para jogar para negativa, então, ó, eu acordo às 8, né? Então, para eu falar que eu não acordo às 10, I don't wake at 10. Eu não acordo às 10 da manhã. Quando eu transformo isso numa negativa, eu tenho I don't wake up. Eu tenho que usar esse do, que é o meu verbo auxiliar. E o que é um verbo auxiliar? Como o próprio nome já diz, ele é um verbo que auxilia, né? Então, auxiliary verb. Se ele é um verbo que auxilia, e ele é um auxiliary verb, então ele está auxiliando quem? O verbo principal. Então, lá na música da Cia, a gente tinha I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Por que eu estou usando esse doesn't e não o don't? Tomorrow é uma ideia, uma coisa, não é uma pessoa, né? É o it. Há uma terceira pessoa de singular. It doesn't exist. Ele não existe. Ele não existisse. Se eu tenho um verbo auxiliar, e ele está aqui para auxiliar o verbo, eu não vou mexer no verbo principal, que aqui no caso é o exist. Então eu não vou dizer tomorrow don't exists. Se eu tenho verbo auxiliar, eu mexo no auxiliar. E o do vira does. Então, tomorrow doesn't exist. Ok? Por quê? Porque a regra não é só colocar S, tá? Tem que ver algumas coisinhas. Por exemplo, os verbos que terminam em O, eu vou colocar ES, como é o caso do do. Então, ó, se eu pegar o verbo go, por exemplo, ele vira goes. O verbo do, por sua vez, vira does. Então é por isso que I don't wake up, tomorrow doesn't exist. Ó, não mexo no verbo, tá? Isso aqui vai acontecer também quando eu for formar uma pergunta. Do you wake up at 8? E se eu for perguntar sobre outra pessoa, eu vou ter que mexer no auxiliar também, ó. Does he wake up at 9? Ele acorda às 9? Porque o he vai ser o quê? Terceira pessoa de singular, ó. Olha ele aqui. O João acorda às 9? Does João wake up at 9? Does he wake up at 9? Mexeu no auxiliar, não mexo no verbo. Não vai virar wakes. Eu falei aqui que não é só colocar o S. As regras são essas aqui, ó. A regra geral, eu vou colocar o S. Eu jogo, I play. Ela joga, she plays. Eu nado, I swim. Ela nada, she swims. E assim por diante com todos os outros. Quando o verbo termina em Y, e antes desse Y, quando ele é precedido por uma consoante, esse Y vai virar um I. E aí sim, depois eu vou acrescentar o ES. Então, o verbo carry é carregar. Todo mundo deve conhecer esse verbo, né? Carry on, keep calm and carry on. Tem a música também do Kansas, né? Carry on my wayward son. Eu carrego, I carry. Ela carrega, she carries. Esse Y virou I, e aí eu acrescentei S. Estudo japonês, I study Japanese. Ela estuda alemão, she studies German. Quando eu vou colocar só o ES? Quando o verbo terminar em O, que a gente já viu antes, né? E quando ele terminar em X, Z, S, CH ou SH. Então, eu assisto TV, I watch TV. Ele assiste TV, he watches. Eu beijo muito bem, I kiss very well. Ela beija muito bem, she kisses very well. Eu faço minha lição todo dia, I do my homework every day. Ele faz a lição dele, he does his homework. E aqui eu tenho um verbinho que vai ser irregular, que é o have. O have simplesmente vira has. Eu tenho um irmão, I have a brother. Ela tem uma irmã, she has a sister. Uma atividade rapidinho para vocês aqui. Como que eu completaria essa frase aqui, ó?
I, worry, preocupar. Então, o que dá para criar aqui? Eu posso falar o quê? Eu me preocupo com o futuro. Como que eu diria isso? I worry about the future. Julia cry. A Júlia chorar. Como que eu vou falar aqui? A Júlia chora quando assiste filmes românticos. Julia cries when she watches romantic movies. Lembrando que adjetivo em inglês sempre vem antes da coisa. Ó. Então, filmes românticos, romantic movies. E assim por diante. Se vocês quiserem, podem tentar criar outras frases aí usando as próximas aqui, ó. Tony wash, né? Wash é lavar. Joe listen, listen é ouvir. E Mary and I, eu e a Mary, go, do verbo ir. Podem tentar criar nos comentários do vídeo aí, que eu corrijo para vocês. Negativa, então, vai ter que ficar como? Ó, they work. Eles trabalhar. Para falar uma negativa, como é que eu vou falar que eles não trabalham? They don't work. Para falar que o Tom não estuda. Tom doesn't study. Tom é terceira pessoa, he. E para fazer perguntas, como é que eu vou te perguntar onde a Ana mora? Where does, né, um auxiliar, Anna live? Para perguntar se elas assistem filmes. Meg and Julie. Do, porque são duas pessoas, they. Meg and Julie, do they watch movies? Elas assistem filmes. Lembrando, podem tentar criar frases aí nos comentários que eu corrijo para vocês. E aqui tem uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado especial no Simple Present, que é o verbo be. O verbo be, ele é diferente dos outros. Primeiro que os outros verbos, eles só vão mudar quando eu tiver a terceira pessoa, não é? I work, he works. O verbo be, ele vai mudar mais de uma vez. Se eu for conjugar, o verbo é be, né? Então, para eu falar que eu gosto de ser professor, eu gosto, I like. Ser, to be. Esse to tá indicando que o verbo está no infinitivo, que ele não está conjugado. Ó. Ser, I like to be a teacher. Na verdade, o que soaria mais natural, só para vocês entenderem, seria I like being a teacher, tá? Mas isso daqui é só para vocês entenderem melhor a ideia que eu quero passar. Tá bom? Essas duas frases estão corretas e querem dizer a mesma coisa. I like to be a teacher, I like being a teacher. Essa daqui é a mais comum, tá? Isso aqui só um pouco estranho no dia a dia. I like to be a teacher. Se eu pegar e falar que eu sou um professor, ó, aqui o meu verbo principal é o like. Eu gosto de ser... O be aqui não é o principal. Ele não está conjugado. Ele está no infinitivo. O verbo quando não sendo usado, né? Correr, falar, andar, está no infinitivo. Que é o caso aqui. Se eu for conjugar ele, falar que eu sou alguma coisa, I am a teacher. Sou professor. Tá vendo? Ele muda completamente. Ele era be, já virou am. Se eu for falar de outra pessoa, for falar de você, vai mudar de novo. You are a student. Você é um aluno. Se eu for falar de outra pessoa ainda, vai mudar mais uma vez. He is my friend. Ele é meu amigo. Então, enquanto no presente os outros verbos têm duas formas só, né? Work, works, like, likes. O verbo be vai ter 4, porque ele tem a forma dele quando não está sendo usado, que é be, quando ele não está conjugado. Tem a forma quando conjugo para mim, né? Eu sou, ou eu estou, I am. Você é, you are. E a forma quando falo de outra pessoa, terceira pessoa do singular, he is. Ele é ou ele está. Todas as formas dele são I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, lembrando que esse you aqui é do plural, e they are. Essas são as conjugações do verbo be no presente. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Lembrando que ele significa tanto ser quanto estar, tá? É um verbo que significa 2 em português. Então vai depender do contexto. Aqui, ó, I am a teacher. Eu sou um professor. Se eu quiser falar que eu estou em casa, I am at home. Contexto que vai te dar qual que é a ideia dele no português, aí se é ser ou estar. Que mais que o verbo be tem de especial? O verbo be,
diferente dos outros verbos também, ele não trabalha com negativas usando auxiliar. E nem com perguntas também usando auxiliar. Para eu transformar uma frase negativa aqui, eu vou ter que fazer o quê? I am not a doctor. Eu não sou um médico. Eu não uso do, ó. Vou falar que você não é coreano. You are not Korean. Tá vendo? Não tenho mais auxiliar. Ele não está em casa. He is not at home. Obviamente, vocês já devem ter visto em algum lugar, você tem as formas contraídas, né? Eu posso juntar o verbo be com os pronomes. Isso aqui na afirmativa também eu posso. I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, they're. They're my friends. Eles são meus amigos. E na negativa, eu posso pegar o verbo be e juntar ele com o not direto. Então, se eu quiser contrair o are com o not, eu vou ter aren't. Se eu quiser contrair o is com o not, eu tenho o isn't. Eu posso escolher aqui o que eu quero contrair, né? Então eu posso dizer I'm not home, eu não estou em casa. You're not home, você não está em casa. Ou eu posso dizer You aren't home, que vai dar na mesma. Mas aí você me pergunta, pô, teacher, mas peraí. E o am, eu não vou juntar com a negativa? O am, ele tem uma forma de contrair com negativa, só que ela é considerada gíria, ela não é correta. Então, evite usar em contextos formais, provas e etc. Que é a contração ain't. Se for ouvir rap, se for ver filme, né, seriado, você ouvir bastante ain't. I ain't your friend, não sou seu amigo. This ain't a test. Isso não é uma prova, isso não é um teste. E é justamente por isso, por causa desse exemplo que eu acabei de dar, que isso aqui não é aceito gramaticalmente. Tá vendo? This ain't a test. This is not a test. Então, esse ain't, ele pode ser uma contração de qualquer negativa. Eu acabei de usar com o is, né? This is not a test. This ain't a test. Então, ele é uma gíria que a gente usa para negação. Ele não é necessariamente a contração do am com o not. A contração do am com o not não existe. O ain't pode ser usado nesse caso, mas ele vai ser usado com qualquer outra coisa também. Para encerrar, quando eu for fazer perguntas em inglês, eu tenho aquela regra que eu preciso seguir, que eu tenho que inverter a ordem, né? Então, se a minha frase afirmativa é I work every day, e você for fazer uma pergunta, você vai ter que colocar o do lá na frente, né? Do I work every day, do you work every day. Aqui eu vou ter que fazer uma inversão também com o verbo be. Só que como eu não tenho auxiliar, eu vou inverter o próprio verbo. Então, para eu te perguntar se você é coreano, ó, you are Korean, né? A pergunta ficaria Are you Korean? Se eu for perguntar se ele está em casa, quando eu afirmo, eu digo he is at home. Então eu só vou inverter. Is he at home? Aqui está. Tudo que você precisa saber sobre o Simple Present. Sou eu de novo aqui. E aí, gostou da aula? Deixa aí nos comentários o que você achou. E se você tem alguma dúvida de inglês, deixa aí também que eu respondo no próximo vídeo. Se você tem interesse em fazer aulas particulares comigo, deixa aí nos comentários ou me procure em outras redes sociais e me manda uma DM que eu te passo maiores informações. Se você sempre teve muita dificuldade em aprender inglês e você tem uma vida muito corrida, você não consegue ter um horário fixo para fazer uma aula, você acaba tendo que cancelar muito, faltando muitas aulas, eu tenho um serviço de imersão em inglês que vai mudar a sua vida e fazer você aprender inglês de uma vez por todas. Deixa nos comentários ou me procura nas DMs também, que eu te mando mais informações. Procura no canal também que tem vídeo falando sobre ele. Você é professor de inglês? Procura no Hotmart The Teacher's Awakening. Há um e-book que eu lancei compilando 20 anos de experiência que eu tenho, não só em sala de aula, mas trabalhando como inglês em geral, como elaborador de materiais didáticos, como assistente pedagógico, onde eu coloco
todas as coisas nas quais eu acredito, tudo aquilo que funciona a aula, como que eu monto minha aula, o que eu levo em consideração, o que funciona, como que você faz o seu aluno realmente aprender, querer participar e se interessar pelo idioma. Se você gostou desse vídeo e foi útil para você, deixa aquele like e considere se inscrever no canal para continuar tendo aulas de inglês. Teacher Juan here. I'm out.